Amém? Feliz ano novo, quem eu não vi, que Deus abençoe o nosso ano e que a gente seja cheio da presença do Senhor à medida em que a gente busque, né? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos... obrigado, pastor. Iniciando o ano e a temporada de férias, né? Algumas pessoas estão viajando, motivo das nossas orações. Que bom que alguns conseguem, podem ter férias, descansar nesse período, alguns vão descansar mais para frente. O descanso é algo bíblico, meus irmãos, e muito necessário, né? Acho que o pastor Hans que brinca, que fala que, não sei se foi ele ou algum outro pastor, que fala que se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, né? O descanso ele é bíblico e nós precisamos ter esse entendimento. E começando o ano, começando a temporada do tema livre, nós pensando, orando sobre o que nós falaríamos, então cada professor vai ter a oportunidade de trazer aqui, pelo menos no mês de janeiro, um tema livre. Nós vamos conversar hoje sobre a importância de nós pensarmos sobre o que nós estamos pensando, né? Há um livro, um tema muito recorrente ao longo de alguns anos que dizia assim: você é o que você come, né? Isso, nós não vamos entrar nos detalhes, passando ceia de Natal, ceia de Ano Novo, né? Até eu vi um meme que fala assim, um meme não, né? Fala assim, o mais importante não é o que você come entre o Natal de 2025 e o Ano Novo de 2025, e sim entre o Ano Novo de 2025 e o Natal de 2026. Isso é o mais importante. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho, meus irmãos, sobre a batalha que acontece dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e a importância de nós pensarmos sobre o que a gente pensa. E a brincadeira, a proposta é falar assim que você, na verdade, eu e você, nós somos, na verdade, o que nós pensamos. Da mesma forma como isso foi utilizado, que você é o que você come, você é, na verdade, o que você pensa. As nossas ações, as nossas reações, os nossos comportamentos, eles são apenas reflexo das nossas crenças e daquilo que acontece dentro do nosso coração. E é por isso que eu queria convidar, antes de mais nada, você a curvar mais uma vez a sua cabeça, para que nós pudéssemos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, aqui está, Senhor, uma porção da sua igreja, Senhor. Começando o ano diante da sua presença, Pai, começando o ano olhando para a sua palavra, e nós somos gratos por essa oportunidade, por esse espaço aberto, Senhor, pela IBD, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nós que encaramos esse desafio da leitura bíblica integral em 2026, ó Deus, ajuda-nos a fazer isso com amor, ó Pai, com devoção, com entendimento, Senhor, de que nós precisamos da sua palavra, que nós precisamos do Senhor, que tudo que é para que a gente saiba, o Senhor já deixou revelado e escrito na sua palavra. E somos nós, Deus, nós muitas vezes que escolhemos não lê-la, não estudá-la, não meditá-la, Senhor. E Pai, com isso nos tornamos presas tão fáceis para a mentira, para o engano, Senhor, para as falácias, para as narrativas que chegam de tantas formas ao nosso coração. Deus querido, tua palavra diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus querido, guardar o coração significa, Senhor Deus, não permitir que qualquer mentira, que qualquer coisa entre no nosso coração, que a gente aprenda a ser seletivo, Deus. E Pai, obrigado, porque o Senhor não nos deixou à mercê das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas próprias ideias. O Senhor deixou a sua vontade escrita. O Senhor deixou a sua palavra para nós. Então, Senhor, que em 2026, cada um de nós, Pai, possamos, acima de tudo, retornar às Escrituras, entender e ler, Pai, esse mundo e tudo o que está acontecendo à luz da palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que age na história, Senhor. Age, Senhor, em todo o tempo, age nas nossas vidas. E o Senhor responde orações que são feitas a Ti. Da sua forma, do seu jeito, Pai. E nós te agradecemos e te engrandecemos, Senhor. Fale conosco por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, queria convidar vocês a abrirem inicialmente em Filipenses, capítulo 4, 5 versículos que nós vamos ler. Enquanto você abre e deixa sua Bíblia aberta, a gente vai passear por alguns versículos da palavra. Vou dar essa introdução explicando a vocês, né, o que me levou orando e pensando a respeito. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração, especialmente porque nós muitas vezes tentamos mudar a nós mesmos, né? Isso é importante, que você tenha esse desejo, essa vontade, mas esse entendimento também que a gente às vezes olha para a palavra, vê o que ela pede, se esforça, às vezes na força da nossa vontade, para descobrir depois de alguns dias que a gente não consegue manter uma certa regularidade, uma certa disciplina. Isso porque, meus irmãos, nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus para obedecer o que as Escrituras dizem. Então, olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que ela pede e constatar que nós, por nós próprios, não conseguimos fazer, não nos deve desmotivar, né? Apenas entender que nós somos cada vez mais dependentes do Espírito Santo. A palavra diz que do Senhor é o querer e o efetuar. Então, que nós possamos entender que na força do Senhor, na capacidade do Senhor, nós podemos, né? A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece, não nos fortalecendo a nós mesmos, porque se fosse assim, nós não precisávamos de um Salvador, né? De um Senhor. Não precisávamos do Espírito Santo, nós somos completamente dependentes. Se você, como eu, já tentou mudar algumas coisas na força do seu braço, você vai ver com todo respeito, incompetentes nós somos. Porque nós não somos capazes de fazer essas mudanças, nós somos dependentes do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Né? O que nós temos que fazer? E é esse o texto que a gente vai começar a ler. Meus irmãos, nós somos essencialmente aquilo que nós pensamos, né? São as nossas crenças que fundamentam as nossas ações e as nossas reações. Eu sei que a gente vai dar uma viajada santa, no bom sentido, mas o meu convite a você é realmente se concentrar. Você pode, por favor, e deve contribuir, discordar, pode opinar, por favor. É muito importante esse processo de construção que a gente tem na IBD colaborativa. Eu creio que muitos de vocês conhecem a fábula, dizem que é inspirada num caso real do Tarzan, né, ou do Mowgli. Meninos que, segundo o mito, cresceram no meio da natureza, né, sobreviveram, de acordo com a fábula, mas o comportamento deles era muito similar ao ambiente em que eles viviam. Então, o Tarzan, quem conhece lá a história, sabe que ele sofre um processo depois de entender que ele era um ser humano. Então, no começo, ele até anda como os gorilas, porque ele era acostumado com isso, né? Então, a gente percebe, meus irmãos, que a identidade ela é formada de acordo com aquilo que do ambiente que nós estamos, aquilo que nós pensamos. E daí, eu pergunto a você, né, o Dudu não está aqui, mas assim, como que o Dudu descobriu que ele é o Eduardo? Como que o Pascoal descobriu que ele é o Pascoal? Como que o Rafael descobriu que ele é o Rafael? Então, assim, quando nós somos lá, pequenininhos, bebezinhos, a gente percebe que sentimos desconforto, não conseguimos falar, né? Embora hoje alguns bebês já nascem com capacidades bastante incríveis, mas a gente sente um certo desconforto e a gente emite alguns sons, a gente chora, né? A gente reclama. E daí a gente percebe que à medida que a gente chora, chega uma mulher que a gente não conhece, mas com um cheiro que a gente, né, me é familiar. Nos 6 primeiros meses, pelos estudos que falam, a gente não consegue discernir, né, enxergar claramente. Então, ainda são vultos, o corpo ainda está se acostumando com esse mundo externo. Mas eu começo a entender que toda vez que eu sinto um desconforto e choro, essa mulher aparece, né? E eu recebo um leite quentinho, ou alguém me troca, né, aquilo que estava me incomodando. Então eu começo a perceber que essa pessoa que, conforme eu vou chorando, vai cuidando de mim, vai demonstrando essa confiança, ela também fala comigo, né? Ela também conversa comigo. E ela começa a falar um nome que até então eu não conhecia. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que nós só sabemos quem nós somos por causa do outro.
Então, alguém, no caso, o senhor Jonas, né, e Dona Maria, meus pais, que ao longo da minha infância foram moldando o meu pensamento a respeito de mim mesmo. As pessoas que demonstraram carinho, afeto, elas foram dizendo quem eu era, né, e fundamentando quem eu sou. Então, eu não tive, assim, quando eu era bebê, acho que nenhum de nós faz isso, né, de sentar o filhinho ali na mesa, quando ele já começa a se estruturar, e pegar assim e falar, bem, filho, agora eu vou te dar uma aula, tá? Isso aqui é uma colher. Então, a colher serve para colocar, a gente não faz isso, né? A gente vai, ele vai vendo as pessoas, ele vai treinando, ele vai passando por esse processo maturacional, ele vai vendo conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, é muito importante que a gente estimule essa autonomia da criança para que ela vá se virando sozinha, né? Ela vai percebendo isso. Então, à medida que eu vou tendo esse ambiente saudável emocionalmente também, é que eu vou entendendo que essas pessoas que me amam, elas vão dizendo quem eu sou, vão dizendo e vão mostrando para mim e vão me ensinando a pensar sobre algumas coisas. Por que eu falo isso, meus irmãos? Da importância de nós termos um ambiente muito saudável, né? Em oração, de nós entendermos também que quem estuda um pouquinho sobre criança sabe que ela é uma esponjinha, ela absorve tudo, tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas a importância de nós confiarmos naquela pessoa que está dizendo quem nós somos. E, meus irmãos, nós precisamos confiar num Deus que nos criou, que nos formou, e confiar no que Ele diz que nós somos, e não no que nós pensamos a respeito de nós mesmos, e não no que os outros muitas vezes podem dizer a respeito de nós. Há quem diga, acertadamente, que o pai e a mãe são as primeiras representações de Deus para a criança, né? Não à toa, de todas as figuras, de todos os arquétipos que Deus poderia escolher para se manifestar, na humanidade Ele escolheu a figura de pai, né? Então só o pai pode dizer quem o filho ou a filha é. E agora a gente vai para o texto, meus irmãos. Olhando lá, eu vou pedir, tem algum microfone, Jô, por gentileza? Ele está... Eu vou pedir para o Lúcio, por gentileza, Lúcio, ler para a gente Filipenses no capítulo 4, dos versos 4 até o 9. Por favor. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis e em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Obrigado, Lúcio. Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, a princípio, quando a Carol comentou sobre a aula, e a primeira informação que veio assim ao coração foi falar sobre ansiedade. E, meus irmãos, não pense que, eu creio que a igreja madura nesse sentido, que aquele que está aqui, seja pastor, não sendo pastor, ele já domina todas as coisas. Muitas vezes a palavra do Senhor, pastor que vai pregar hoje sabe disso, ela fala muito com o pregador, com o professor, para depois transbordar isso entre a igreja. E eu tenho pensado muito sobre essa questão da ansiedade, né? Então, o primeiro versículo que veio falar,
vamos pensar e meditar. Tenho pensado nas minhas devocionais a respeito de Filipenses 4:6, quando ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma, né? Algumas traduções dizem: não vivam ansiosos. Mas aí, orando, pensando, a gente percebe assim que esse comportamento, isso é um comportamento, né? Você preocupar-se excessivamente, você ser ansioso, ele é reflexo, como eu falei, daquilo que você pensa, daquilo que você ela é a parte visível daquilo que acontece dentro de nós de forma invisível. E daí a gente lendo toda a passagem é muito importante, né, que você compreenda todo o texto, né, não tome cuidado com alguns versículos para a gente não correr o risco de tirá-los do contexto. A gente percebe assim, e ele termina falando isso, nós vamos entrar daqui a pouco, da importância de você se concentrar em tudo que é verdadeiro. Algumas palavras, algumas versões da Bíblia dizem: pensem, né? E pensando a respeito dessas questões, início de ano, ansiedade, a gente já viu bastante coisa acontecer no começo desse ano, né? Graças a Deus por algumas delas, mas é um ano diferente, um ano que nossa nação, nós como cidadãos também vamos ter mais uma vez a oportunidade de votarmos, ano que a cultura do nosso país é mexida, porque é ano de Copa do Mundo. Então é um ano que tem tudo assim para ser bastante agitado de alguns aspectos, e talvez trazer um pouco de ansiedade para o nosso coração. Mas o que eu tenho entendido da palavra de Deus é como nós precisamos refugiar o nosso coração e a nossa mente na sua palavra, e pensarmos e começarmos a selecionar aquilo que entra no nosso coração. Como eu disse a vocês, irmãos, então, o nosso comportamento, as nossas ações, elas são apenas reflexos daquilo que acontece dentro de nós. E daí é uma coisa que talvez a gente não reflita muito, né? Eu, pelo menos, não pensava muito sobre isso. Até ser desafiado por alguns autores, alguns livros, que é pensar sobre o que você está pensando, né? Algo que precisa ser estimulado e não permitir que qualquer coisa entre no nosso coração ou mente. Isso é algo fundamental. Não à toa, Provérbios 4:23, aquele versículo que eu disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando ele fala coração, meus irmãos, as traduções dizem, né, os estudos falam que a palavra para coração é a mesma palavra para mente, para fonte da vida. Então não é apenas coração e emoções, é todo o nosso ser. E entrando no texto, meus irmãos, a gente vai detalhar versículo por versículo. E, meus irmãos, nós não vamos esgotar todo o assunto, tá? Mas o desafio que eu gostaria, provocação saudável, que eu gostaria de ter, assim como o Espírito Santo tem falado também ao meu coração, é sobre nós nos enchermos cada vez mais dos pensamentos segundo o coração de Deus por meio da sua palavra. Então, o primeiro deles lá, no versículo 4, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Algumas traduções dizem: lembre-se que perto está o Senhor. Meus irmãos, aqui a Bíblia, tudo que ela pede, na verdade nós somos passíveis, é possível, pela graça, pelo Espírito Santo, que nós obedeçamos. E aqui a gente vê uma ênfase que Paulo dá aos filipenses, e também para nós: alegrar-se no Senhor. Então a primeira, não vou falar dica, porque isso é a ordenança da palavra de Deus, mas que em 2026 nós possamos decidir, não apenas em 2026, mas ao longo da nossa vida, entendermos qual tem sido a fonte da nossa alegria. A palavra do Senhor diz: alegrem-se sempre no Senhor. E daí, meus irmãos, nós que temos um inimigo, somado à nossa natureza caída, hoje ensinando um menininho, que é o Eduardo, com seus 11 anos e começando uma jornada cristã, como é complexo muitas vezes ensinar algumas coisas para ele. Por quê?
porque já tem um pensamento meio intrínseco nele, que a gente percebe que fazer a leitura da Bíblia, orar, como o pastor tratou aqui, foi bem sincero, quando ele falou sobre oração, que no começo da caminhada cristã ele achava a oração, achei forte, mas sincero o que ele disse, e é verdadeiro, que a oração era uma coisa chata, que a leitura da Bíblia era uma coisa chata. Então, assim, como há um esforço da cultura, dos meios tecnológicos e da nossa própria natureza para vincular Deus com falta de alegria. Então, assim, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que quando descobre que você é crente, parece assim que, nossa, mas... Ou então, assim, quando você vai evangelizar alguém, não, espera um pouco, eu quero aproveitar a vida, como se andar com Cristo não fosse aproveitar a vida, né? Mas, como que há uma ideia e uma iniciativa de transformar tudo que é do Senhor em algo chato, né? Nós, muitas vezes, somos capazes... ontem eu finalizei com o Dudu, Senhor dos Anéis, a gente quis assistir todos, né, numa pancada, e cada filme tem 3 horas. Então, assim, como a gente é capaz de ficar na frente de uma tela por 3 horas, mas se o culto passa de 1h30, sabe, assim, já começa a ter um incômodo, se o culto começa a demorar, a gente já começa a se incomodar a respeito disso. Se o pastor começa a demorar um pouco na pregação, isso já gera uma certa... um certo incômodo no nosso coração. E a gente precisa avaliar aonde está a fonte da nossa alegria, porque a palavra do Senhor diz, alegrem-se sempre no Senhor. Meus irmãos, qualquer coisa, e são coisas válidas, não estou dizendo aqui que a gente não tenha que se alegrar com outras coisas. Quando o nosso time ganha, quando a gente recebe uma boa notícia, quando é promovido no trabalho, quando consegue um emprego, quando acaba a reforma da nossa casa, né, logo, logo. A gente precisa se alegrar, sim, com essas questões, mas a gente precisa entender que a fonte da alegria maior é o fato de você e eu, pela graça e misericórdia, pertencermos a Jesus. Pertencermos a Jesus. O fato de saber que há uma eternidade destinada para nós, num local onde morte, miséria, corrupção não existirão. Então, assim, o Senhor pede que nós sejamos alegres nele, que busquemos ter uma vida onde a alegria do Senhor seja uma marca da nossa vida. Quando você lê o Salmo 51, Davi fazendo a sua confissão pelo seu pecado com relação a Batseba, existe um verso que ele diz assim, restaura-me a alegria da tua salvação. E segundo John Piper, ele diz que ali é a fonte de todo mistério, porque a partir do momento em que ele perdeu a alegria da salvação, abre-se possibilidades para que outras coisas queiram assumir o lugar de Deus e trazer essa alegria ao nosso coração. No caso dele, que deveria estar na guerra, né, quem conhece o texto lá sabe, nos tempos em que os reis iam à guerra, Davi estava no palácio, né, de bobeira, né, e acaba, enfim, vocês conhecem a história, cometendo um adultério e um pecado gravíssimo diante do Senhor. Mas segundo o pastor John Piper, ele diz isso, que a partir do momento em que nós vamos perdendo essa alegria no Senhor, a gente vai abrindo o nosso coração para que outras coisas possam nos satisfazer, nos preencher. A palavra diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se, perto está o Senhor. É impossível, meus irmãos, que nós sejamos amáveis em tudo que nós fazemos se nós não vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a minha carne, ela é a primeira que, se pisar no meu calo, eu vou reclamar, né? Se não fazer as coisas do jeito que eu gosto, eu vou querer, né, me impor muitas vezes. Então, essa mansidão que marcou Jesus Cristo, precisa, pelo Espírito Santo, nos marcar também. Lembre-se, perto está o Senhor. E daí tem algumas pessoas que entendem, né, lembre que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se, perto está o Senhor. Entende isso como uma ameaça. Se você não for bom, perto está o Senhor, Ele está te olhando, né? Ele está te vendo. Mas, meus irmãos, o fato de perto estar o Senhor é aquela questão, falou, Senhor, a minha vontade era responder grosseiramente, mas o Senhor está aqui comigo, então me capacita, me dê paz, me ajuda, me dê sabedoria, para que eu não reaja conforme os meus instintos e reaja segundo a sua palavra. E daí, meus irmãos, entra no versículo propriamente dito, no versículo 6,
não vivam preocupados com coisa alguma. Nas minhas devocionais, eu pego esse versículo e eu tento dissecar, né, parte por parte. Então, a primeira coisa que eu vi lá, né, não vivam preocupados com coisa alguma. Você olha para esse pedido da palavra, olha para você, e eu pergunto, é fácil, meus irmãos, obedecer o que a Bíblia está dizendo aqui? Não vivam preocupados com coisa alguma. Na versão que fala ansiedade, se alguém puder ler bem alto, por gentileza. Acho que a Almeida Revista e Corrigida, ela fala sobre ansiedade. Isso, 4:6. Não andeis inquietos, né? Ali a versão. A outra? Amém. Então a primeira coisa que ela vai nos dizer, e vai nos pedir, e vai nos desafiar, é que nós não vivamos ansiosos, não vivamos preocupados com coisa alguma. E prestem atenção, meus irmãos, os verbos que são utilizados nas traduções. Não andeis, não vivam, não fiquem ansiosos. Isso não significa, pelo que eu entendo, que de vez em quando isso aconteça. Então é natural, nós somos seres humanos, é natural que nós experimentemos um certo grau de ansiedade, né, de medo, coisas que a palavra diz que nós precisamos vencer. Mas não é natural que nós fiquemos o tempo todo preocupados, ansiosamente, com as coisas. E aqui eu só faço um destaque porque a gente só precisa diferenciar quem, por alguma situação química, e daí é preciso ter esse entendimento, né? Existem situações onde as químicas do cérebro elas não funcionam adequadamente, não são são irregulares, e para isso algumas pessoas precisam de remédios, né? A gente, graças a Deus, pela medicina que descobriu isso. Então é quando a ansiedade ela vira uma patologia. Então, assim, não adianta eu chegar para uma pessoa que tem uma imunidade baixa e que fica gripada e falar assim, não fique gripado, né? Não tem como ela falar assim, não vou fazer isso, né? É o corpo dela que está reagindo quimicamente. Então, aqui eu só faço esse destaque com relação às pessoas que, infelizmente, têm a ansiedade como patologia. Se você convive com uma pessoa que tem assim, você sabe o quanto ela sofre, o quanto ela precisa de oração, o quanto ela precisa ser também disciplinada com relação aos remédios, porque um dia que ela fica sem, as coisas se desorganizam, tá? Então aqui nós estamos separando as coisas, tá? Aqui no caso, uma pessoa que escolhe, ela não percebe, mas ela escolhe, ela decide, sabe, se preocupar. E daí você fala, como que eu escolho ou decido se preocupar? Né? É uma ação. Mas aqui, a palavra de Deus, na versão aqui NVT, ela vai dizer assim, em vez disso, isso que é bem interessante, porque daí eu falo assim, tá bom, Bíblia, tá bom, Senhor, o Senhor está me dizendo para não ficar preocupado com coisa alguma, o que que eu faço? Graças a Deus pela palavra dele, né? Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Aqui a gente vê um exercício, meus irmãos. A fé, pela graça de Deus, a fé bíblica, ela não é uma fé passiva. Então, assim, eu não vou escolher não ficar preocupado, agora eu vou ser um cristão hippie, tudo é paz e amor, aconteceu alguma coisa, está tudo bem. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá, meus irmãos? Mas ela diz para que nós tenhamos uma fé ativa, que a gente transforme cada situação de preocupação, e separando bem a palavra, né? Hoje ela é junta, mas eu creio que lá no português, quando ela foi criada, se você entender, existe um prefixo ali. Então, pré-ocupação é quando você se ocupa previamente. Eu tenho uma coisa para responder segunda-feira quando chegar lá no meu trabalho, mas hoje, domingo, eu já fico preocupado demais, eu preciso chegar até lá.
Claro que nós, por sermos responsáveis, por levarmos as coisas a sério, pensamos a respeito. Mas, meus irmãos, pensar a respeito disso hoje não vai fazer absolutamente nada para que mude a realidade do amanhã. É por isso que Cristo, na sua sabedoria infinita, disse: basta a cada dia o seu próprio mal. A única possibilidade que nós temos é de agir no hoje. O ontem já foi, o amanhã não existe. Isso a gente vê isso até na filosofia. O amanhã ainda não nos é real. A única possibilidade que nós temos é o hoje. O que nós podemos fazer hoje? Orar. Senhor, está difícil, o Senhor conhece o meu coração, melhor do que eu mesmo, o Senhor sabe como eu me preocupo com essas questões, mas, Pai, tira isso do meu coração. Sua palavra diz que eu não devo ficar preocupado com coisas de alguma, eu preciso confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Parte da nossa preocupação, meus irmãos, eu falo por mim, é porque eu acho que tudo depende de mim, muitas vezes, sabe? Eu acho que eu vou ter paz quando as coisas estiverem sob o meu controle. Meus irmãos, graças a Deus, que a maioria das coisas não está sob o nosso controle, porque nós não aguentaríamos, não suportaríamos. Nós precisamos confiar num Deus que cria e sustenta todas as coisas. A palavra vai dizer aqui, né? Orem a Deus pedindo tudo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo aquilo que já fez. Quando a gente fica muito preocupado, muito ansioso, né, com alguma coisa que não aconteceu, a nossa tendência é nós nos esquecermos, muitas vezes, de outras oportunidades que o Senhor já nos supriu. E quando a gente esquece disso, a gente também esquece de ser grato a Ele. Meus irmãos, como nós precisamos exercitar a gratidão. E eu achava que algumas coisas, elas aconteceriam naturalmente, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, a gente tinha um hábito que foi retomado agora, de abraçar as pessoas, né, de conviver, de desejar. E no começo, assim, eu falava assim, na minha ignorância, preciso ser sincero, mas não parece que falso, né? Parece que eu não quero ir lá, mas aí eu fui entendendo aos poucos. Tem dias que eu não estou bem, né? Então, né, fico ali na minha. Mas, meus irmãos, eu fui entendendo aos poucos como, na verdade, era uma dureza de coração. Claro, existem pessoas, e a gente precisa respeitar, que de fato não gostam de toque. Está tudo bem, é o jeito da pessoa, a gente precisa respeitar isso. Mas no meu caso, eu percebi assim, que era algo que eu não era estimulado. Então hoje, graças a Deus, a gente procura fazer isso com sinceridade, desejando de fato o bem quando a gente abraça e a bênção ao outro. Então eu percebo que a gente precisa de intencionalidade. E na gratidão, meus irmãos, nós precisamos ser intencionais nessa graça. Entendermos, na verdade, que tudo que o Senhor podia fazer por nós, na verdade, Ele já fez, meus irmãos. Sabe, se as portas do céu se fechassem, e a partir de agora o Senhor não respondesse nenhuma outra oração, ainda assim nós deveríamos ter uma vida de muita gratidão a Deus, porque o que Cristo fez na cruz é algo que nós precisamos voltar e voltar e pensar, porque não havia, nunca haverá em nós nenhum mérito, sabe? Pensa, uma pessoa inocente assume o seu lugar, você é culpado, ela vai lá e fala, não, a culpa do Rogério, eu sei que a culpa é dele, mas a sentença, quem vai pagar sou eu. Sabe, não é uma sentença de prisão que vai ficar por um tempo e depois sai, não é uma prisão perpétua, é uma sentença de morte. Então, Cristo, de forma intencional, de forma com amor, sabe, o maior amor do mundo, Ele decide, independente do que o Rafael fez, independente do que qualquer outro tenha feito, ainda assim, eu vou morrer na cruz por Ele. A Joyce Meyer fala assim, né, é difícil a gente entender isso, mas se você fosse apenas um único cidadão nesse mundo, e Jesus precisasse vir à terra e morresse no seu lugar, ainda assim Ele o faria. Porque o amor de Deus é algo muito grande. No 7, a gente vai ver a consequência disso, meu irmão. Quando a gente não vive preocupado excessivamente, tá? Não anda preocupado excessivamente, não faz a ansiedade um padrão. Quando a gente ora, quando a gente agradece, algumas versões falam assim,
em oração e súplica, né, com ações de graças. A gente aprendeu nas pregações que o pastor fez sobre oração a diferença dessas questões. Então, somente depois, né, o então significa isso, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós queremos experimentar essa paz de Deus que excede todo o entendimento, mas sem fazer, a gente quer experimentar o que está no 7 sem fazer o que está no versículo 6. Então, assim, John Piper, de novo, gosto muito dele, e os próprios autores bíblicos, ele fala assim, que a importância de você pregar para você mesmo. Existe aquele salmo que diz assim, por que se perturbas, ó minha alma? Por que se abalas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Piper diz que Davi ali estava pregando para ele mesmo. E, meus irmãos, entenda uma coisa, às vezes nós precisamos olhar para a palavra, às vezes não, boa parte das vezes, né? Olhar para a palavra e falar aquilo que está na palavra, começar a declarar o que está na palavra para nós mesmos. Então, Senhor, a preocupação está aqui, mas a Tua palavra está dizendo para eu não viver preocupado. Tua palavra está dizendo que eu preciso ser grato. Tua palavra está dizendo que é para eu deixar isso aos pés da cruz, orando ao Senhor. Eu desejo, Pai, experimentar essa paz. E, meus irmãos, aqui está dizendo, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. E aqui, eu queria destacar, porque eu tenho certeza, já vi muitos testemunhos, me lembro acho que um da irmã Maricélia, de situações em que as coisas pareciam tumultuadas e todo mundo, acho que no ambiente de trabalho, se eu não me engano dela, preocupado e ela tranquila. E assim, as pessoas até, assim, da onde que vem essa paz, da onde que vem essa tranquilidade? Parece que não está conectada com a realidade das coisas. Mas aqui a gente vê, meus irmãos, quando a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. E ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não sei se vocês viram aquele meme que mostra eu acho que é no Piratas do Caribe, que mostra um navio sendo destruído assim e um marinheiro passando tão tranquilamente. Eles usam isso para muitas coisas. Mas assim, é claro que ali ele está triste, mas quando eu penso em paz que excede todo o entendimento, eu me lembro um pouco dessa imagem, desse vídeo, porque assim, o mundo inteiro está experimentando um caos, sabe, que até nos afeta de certo modo, mas dentro de nós há uma paz que a gente não consegue explicar, por isso excede todo o entendimento. Que os outros não conseguem entender, por isso excede todo o entendimento. Que não vem de nós mesmos, porque até você se estranha. Já teve aquela situação que você, assim, era para eu estar preocupado com isso. Até você se estranha assim. Fala assim, caramba, mas... e você até eu já tive essas situações de querer se sentir culpado porque você não está preocupado. Né? Todo mundo está preocupado, eu acho que eu deveria estar preocupado também. Mas o seu coração é uma paz que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo, que vem porque você orou, porque você já entendeu que o que você podia fazer, você fez, mas o que está acontecendo não está sob o seu controle. Você já orou, você já entregou a Deus, então você está experimentando a paz. Você queria falar, Sara? Tem? Ah, por gentileza, por gentileza. Eu estive pensando aqui, baseado naquilo que você tem falado mesmo. Existe uma batalha espiritual no qual o mundo não deseja que os seus filhos de Deus, reconheçam o quanto somos amados, o quanto, a gente vê isso no Veredas antigas, né? E é interessante que eu estava observando em Filipenses 2, e fala sobre a gente ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Qual é esse sentimento? É olhar para o outro e o amá-lo, mesmo das suas diferenças, né? E considerá-lo como superior a mim mesma. E pega as situações, porque a gente fica se comparando e achando sempre que
E a gente precisa mais para ser melhor ou ser alguma coisa por falta do amor de Deus ou pela falta dessa orientação paterna, né, de amor familiar. Você falou da falta de estrutura. E um pensamento, o mesmo pensamento, ele fala, né, ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, a ponto de se esvaziar. E você várias vezes relatou de humilhar-se. Não é fácil. Para o Dudu não deve ser fácil em algumas situações. Ele dizer, não, peraí, né, vou deixar. Então, a gente se esvaziar, a gente sempre defender as nossas ideias, não me incluindo, porque a gente é muito crítico, né, em relação às situações, a ponto de Jesus foi obediente até a morte, né, e nos colocarmos assim com esse sentimento de Jesus, né? E ele, sabendo das nossas impossibilidades, ele fala, ore sem cessar, porque a gente, por si só, a gente não vai atingir esse objetivo se não for a força de Deus, né? Amém. Alguém queria mais falar também? Sara, por gentileza. Você falou sobre a paz que excede todo o entendimento, né? Quando Lucas faleceu, eu sentia uma paz dentro de mim. E eu não entendia. Porque, para mim, eu tinha que estar desesperada. E eu não aceitava essa paz que eu estava sentindo. E isso me incomodava muito. E eu falava para o Rogério, não está certo isso. Eu estou em paz, isso não está certo. Meu filho faleceu. E aí Deus usou um pastor para falar para mim este versículo. Falou, Sara, você está sentindo a paz que excede todo o entendimento. E ele explicou esse versículo para mim. A partir daquele dia, eu realmente tive paz. E foi uma paz assim que Deus colocou no meu coração, coloca até hoje, depois me deu conforto. Passei pelo luto, com certeza, chorei, mas eu senti a paz no meu coração e é incrível sentir isso aí. Glória a Deus. E se a palavra de Deus diz, né, excede todo o entendimento, e para uma pessoa racional igual eu, como a Sara também acabou relatando, a gente, a ponto de começar a se sentir culpado porque as nossas reações não, né, culpado porque eu não estou preocupado demasiadamente, a gente tem essa tendência, ela não é explicada, meus irmãos. Então, assim, tem coisas que nós não vamos entender ou racionalizar. A gente apenas desfruta dessa paz. Se a gente conseguir, a gente fala da fonte da paz para outra pessoa, mas se a gente também tentar explicar a paz para uma outra pessoa, ela não vai entender, sabe? Mas o que nós devemos falar da fonte da paz, do príncipe da paz. Essa semana, meus irmãos, nós tivemos a perca de uma grande mulher de Deus, doutora Etel, já esteve inclusive aqui na igreja pregando, se eu não me engano. Nós convidamos há um tempo para que ela também falasse ao Ministério de Casais não, de famílias. E, meus irmãos, me impactou, em julho eu já tinha visto isso, se você não viu, mas faça isso como um exercício. Em julho ela publicou um vídeo no Instagram dela, porque ela tinha falado sobre a volta da doença. E, meus irmãos, é um testemunho de vida, acho que são 5 minutos, mais ou menos, que você se emociona, porque ela chega a se emocionar, não para que os outros tenham pena dela, ela chega a se emocionar porque ela fala assim, eu queria que vocês, meus amigos que não conhecem Jesus, experimentassem essa paz que eu estou sentindo, essa suficiência que eu estou sentindo. Então, assim, a emoção dela não foi de autocomiseração, tenham pena de mim, muito pelo contrário. O testemunho que ela me deixou ali, eu voltei naquilo de novo, quando eu soube do falecimento dela, até como uma lembrança boa, algo que fica no coração, foi o testemunho de vida que ela passou para nós, de uma paz que a gente não compreende, mas que ela vem do Senhor. Existe um livro também, O que Eles Disseram, não sei se vocês já leram. Ele é uma coletânea de situações de pessoas que estiveram, ou que experimentaram, assim, quase morrer, ou que de fato vieram a falecer.
tanto com Cristo quanto sem Cristo, né? Então, a proposta do livro é da editora Pão Diário, o que eles disseram. E é uma coletânea de testemunhos. Meus irmãos, é tremendo tanto as coisas boas que a gente vê lá, de serenidade, de paz, de pessoas que partem pela graça e misericórdia de uma forma tão tranquila, como também desesperador. Pessoas que partiram sem Cristo, a ponto de uma cuidadora de um filósofo francês, acho que famoso, se eu não me engano era o Rousseau, que ela era enfermeira, ela cuidava dos cuidados paliativos, e assim, o desespero que esse filósofo teve na hora da sua morte foi tão grande que ela falou para ela mesma que nunca mais ela queria trabalhar com esse tipo de trabalho, porque toda a sua filosofia, toda a sua ideia, todas as suas questões ali não foram suficientes para trazer paz no momento da sua partida. Finalizando, irmãos, a gente vai entrar aqui no 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Eu pediria para algum irmão que está com outra versão ler esse versículo para a gente, por gentileza. Agradável e decente. Você pode repetir, por gentileza, agora que chegou o microfone, por gentileza? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Gostei da versão NTLH. Encham a mente de vocês. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Gostei da forma como ela coloca, né? Encham a mente de vocês. Meus irmãos, aqui está, na lista que nós precisamos passar, né? Os critérios que precisamos ter para as coisas que passam pela nossa mente. E fazer aqui só um parênteses também, meus irmãos. Gosto muito de uma fala, acho que é do Billy Graham, que diz assim, que nós não podemos impedir que os passarinhos passem pela nossa mente, mas nós podemos e devemos impedir que eles construam seus ninhos. Então, é natural, o pastor Sinésio já comentou aqui, até sobre um autor também que ele gosta bastante, chamado Watchman Nee, que fala que os pensamentos do Espírito Santo, eles são de paz, sussurros, assim, percepções ou uma palavra, e por trás dessa palavra você tem um entendimento quase como de um mestrado, assim, porque são tantas coisas boas, sabedoria. Ele vem dentro de um ambiente de paz, porque o Espírito Santo é isso. Mas ele fala assim, o Watchman Nee fala que quando vem alguns pensamentos que parecem raios na sua cabeça, pá, rápidos, né, a respeito de morte, acidente, coisas negativas. No caso, nós homens, mas mulheres também, a questão da sensualidade, vontade de ver alguma coisa que aparece ali no seu feed, de repente você olhou e você procura. Então, assim, quando são rápidos, que não dá tempo nem de você perceber, sabe? Tenho certeza que isso é algo do nosso inimigo. Então, ou produzido pela nossa natureza. Então, assim, passar essas coisas, né, veio rapidamente, a gente às vezes não consegue nem reagir. Isso é o que o Billy Graham fala dos passarinhos que passam com seus rasantes. Agora, o que nós temos que fazer é impedir que eles construam ninhos. E daí vem, meus irmãos, o critério. Tudo que é verdadeiro, segundo a minha palavra aqui, segundo a minha versão. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá os critérios, o filtro que nós precisamos passar para que essas questões possam ficar na nossa mente, trabalhando na nossa mente.
E por fim, meus irmãos, queria convidar você a abrir 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. A gente vai finalizar com essa... 2 Coríntios capítulo 10, versos de 4 a 5. Eu vou ler aqui na minha versão. Vou ler do 3, tá? Que é uma continuidade de 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo. Você pode ler, Rogério, na sua versão, fazendo favor? Ah, é a mesma versão? Ah, desculpa, eu ia pedir para ler na Almeida, Revista e Atualizada. O mesmo Paulo, que disse a Filipenses, agora dizendo aos Coríntios. Só para a tradução que a gente está mais acostumado, digamos assim. Pode ler, por gentileza. Aqui, fazendo favor. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios faliciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. A gente vê pelos verbos aqui, meus irmãos, que estão na terceira pessoa do plural, mas estão, a gente precisa ler a palavra aqui, são coisas que nós temos que fazer. Então, a gente primeiro precisa ter esse entendimento. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Livros são muito bons, irmãos. Pregações são muito boas, palestras são excelentes. Mas a fonte da nossa vitória é a palavra viva de Deus. Nós precisamos até, no início da nossa jornada cristã, desses devocionais que a gente vê, que a gente lê, são instrumentos poderosos assim para nos trazer a respeito. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, já faz alguns anos que eu acabei não comprando mais, e repito, não tenho nada contra, eles são maravilhosos, é importante. Mas assim, se você parar e pensar um pouquinho, você vai entender que as devocionais são uma pessoa que leu da Bíblia e está interpretando aquilo para você. E nós temos a própria Bíblia. Então, o meu convite também, não é que você deixe esses devocionais, eles são importantes, são muito criteriosos, são fontes para a gente até comparar se de repente nós estamos pensando adequadamente. Nós não precisamos concordar com tudo que está lá nos devocionais, é preciso ter cuidado com alguns, né? Mas o importante é que nós olhemos para a própria palavra de Deus, para que a gente possa, lendo o texto por nós mesmos, permitir e buscar que o Espírito Santo trabalhe o próprio texto da palavra ao nosso coração, né? Talvez a gente comece a ficar acostumado a que uma outra pessoa pense por nós, nos traga o alimento ali mais preparado, e assim, às vezes é necessário que a gente se movimente um pouco mais e vá lá, né? Nós mesmos fazer aquilo que nós gostamos, ir lá na cozinha e nós mesmos, né? Eu brinco assim que na cozinha eu só sei fazer o que eu gosto, né? Então assim, o prato que eu gosto eu sei fazer. Então eu vou lá, né? Dá trabalho, né? E acho que fica até mais gostoso porque a gente saboreia de uma forma diferente, porque deu trabalho para fazer. Mas que a gente possa ir na fonte que é a palavra de Deus. Ele diz: usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos, nós fazemos isso, nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde aos ensinamentos, todo pensamento rebelde
e os ensinamentos a obedecer a Cristo. E é por isso que nós, meus irmãos, precisamos, e graças a Deus, temos o Senhor que está conosco durante a nossa jornada por meio do seu Espírito. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer essa avaliação. Será que esse pensamento que continuamente eu tenho pensado é algo do Senhor, é algo que é bíblico, é algo que está na palavra? Será que esse comportamento que eu tenho tido, e eu sou um que posso dizer a vocês que muitas vezes tentei mudar os comportamentos pelo simples mudar o comportamento, sabe? Eu vou parar de fazer isso, simplesmente parar. Funciona assim na primeira semana, às vezes no primeiro mês, mas se não for algo que mudou de dentro para fora, isso volta. Então nós precisamos, pela graça e misericórdia de Deus, na dependência de Deus, de um Deus que nos ama e que nos capacita, sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos, reconhecer a nossa completa dependência do Senhor. No texto que Jesus fala sobre a videira verdadeira, ele diz assim: sem mim nada podereis fazer. Ele demorou um pouco para eu entender, meus irmãos, que o nada que ele diz é exatamente o que ele está dizendo. Nada. A gente tenta por nós mesmos, mas nós precisamos do Espírito Santo. Isso não diz que você não deve, então, cruzar os seus braços agora, o Espírito Santo vai me capacitar e eu vou fazer. Não é isso. Gosto muito de um pastor que ele diz para o Josué: a terra eu conquistei, só que você precisa ir lá e colocar a planta dos seus pés. Então, assim, a vitória é certa, mas é preciso que a gente lute. E a luta muitas vezes começa dentro da nossa mente. E a nossa mente precisa ser cheia da palavra de Deus. Alguém queria fazer algum complemento, pastor? Alguém quer falar alguma coisa? Concordar, discordar? Se não, queria convidar você mais uma vez a curvar a sua cabeça para que a gente orasse nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor na nossa língua. E nós podemos livremente abri-la nas nossas casas, aqui, Senhor, nesse espaço, e lê-la, Senhor. E estudá-la, e pensar sobre ela, e ver o que o Senhor tem para nós. Pai, isso não é a realidade de muitos países, que na verdade tem intensificado, Senhor, a perseguição aos cristãos. Ó Deus, tem intensificado, Senhor Deus, a perseguição à Tua palavra, Senhor. Pai querido, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a aproveitar esse privilégio que temos da melhor forma, Senhor. Tua palavra hoje nos convida, ó Pai, como fez a mim, a pensar sobre o que eu estou pensando. A, Senhor, verificar o que está dentro do meu coração, Pai, e se não tem esses critérios de ser puro, verdadeiro, nobre, excelente, que glorifique ao Senhor, ó Pai, talvez não deve estar dentro do meu coração. Nos ajude, Senhor, a fazer essa reforma que precisamos, Pai. O Senhor gosta das coisas organizadas, ó Pai, do nosso coração pensando adequadamente. Então nos ajude, Deus, a entender que para o Senhor não existe aquele quartinho que a gente vai jogando as bagunças, Pai. Porque de uma hora para outra essas bagunças vêm à tona, Senhor. Então nos ajude a ter um coração, ó Deus, que é limpo diante do Senhor. Ó Deus, nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Nós precisamos da graça, ó Pai, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do Espírito Santo e muitas vezes precisamos caminhar ao lado de uma outra pessoa, Senhor, que vai orar por nós, que vai nos ajudar, que vai nos aconselhar, ó Deus, porque talvez nós não estejamos enxergando e temos que ter humildade, Senhor, para reconhecer isso. Pai, que nós precisamos do outro. Para isso eu penso que o Senhor criou a igreja. Nos ajude, Senhor Deus, a pensar sobre o que entra no nosso coração, a entender que muitos dos nossos comportamentos são crenças que nós temos, Pai, que não são do Senhor. São mentiras, Pai, que foram enraizadas na nossa vida, que são fortalezas, como a gente viu na Sua palavra, que precisam ser destruídas.
Nos ajude, Senhor, a desfrutar de uma liberdade com o Senhor. E nos ajude a olhar para a sua palavra e a acreditar no que o Senhor diz a nosso respeito, Senhor. Pai, às vezes nós temos a tendência de acreditar mais nas coisas negativas que nós ouvimos do que nas coisas positivas. Mas, Pai, a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Tua palavra diz que nós somos filhos amados. Tua palavra diz que nós somos santos, não porque há em nós, ó Deus, perfeição, mas porque o Senhor nos capacita por meio do seu Espírito a sermos santos. Tua palavra diz que nós somos luz, que nós somos sal da terra. E tua palavra diz que em Cristo cada um de nós é filho e filha do Senhor. Filhas e filhos de um Pai amoroso que nos recebe, que nos perdoa, que nos disciplina se necessário for, mas Pai faz tudo isso com muito amor. Nos ajuda, Senhor, a focarmos a nossa vida, o nosso coração na sua palavra, Senhor, a gastar tempo com ela, para que, Senhor, a sua vontade permeie o nosso coração e transborde na vida do outro. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém.